foi doutor em filosofia, professor, filósofo, artista e fundador da antroposofia. E ele deixou saberes para o futuro, em todas as áreas do conhecimento humano. Não está passando os slides? Você tem que pedir a Verônica para poder apresentar. Ah, tá. Então, a gente vai falar sobre o Rudolf Steiner, né? O nome dele, apesar de todo mundo conhecer ele como Rudolf Steiner, o nome dele é Rudolf Steiner, aliás, Rudolf Lawrence Joseph Steiner. E, além da biografia, eu vou falar também sobre os marcos e tônicas. Passa, Verônica, por favor. Essa é a fotografia dele, né? Claro. Pode passar. O Rudolf Steiner, ele nasceu na Hungria, na época, né? A Hungria fazia parte. A Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro. Maritinho, vai ter filhinho. Oi? Aqui, ó. Ele nasceu na Hungria, né? Fazia parte do Império Austro-Húngaro e na cidade chamada Kragujevac, e hoje ela faz parte da Croácia, perto da capital, que é Zagreb. Pode passar, Márcio. Esses são os pais dele, né? A Franziska Steiner, né? E o pai, Johann Steiner. Eles são originários da Baixa Áustria e o Johann Steiner, ele trabalhava num castelo do Conde Hoyos, que é uma família de origem espanhola, por isso o nome, né? Hoyos. E ele era guarda-caça e também era caçador. E ele queria casar com a Francisca. E o conde não queria ninguém casado trabalhando para ele. Então, por isso, ele foi obrigado a sair do emprego, né, de guarda-caça, de guarda florestal, né, seria hoje guarda florestal. Então, ele foi morar ela é de Geras e ele é de Horn. São as duas cidades pequenas, né, da Baixa Áustria. E ele foi morar primeiro na cidade pequena, lá perto do castelo, e ela trabalhava como costureira e ele fazia o equivalente ao segundo grau. Ele terminou o segundo grau. Ele foi educado pelos padres premonstratenses e depois que ele fez o segundo grau, ele foi trabalhar na ferrovia, nesse lugar, Kragujevac. Pode passar, Márcio, por favor. Então, o Steiner teve problema de parto. Quando eles viram, a parteira não tinha feito direito o trabalho que ela tinha que fazer no umbigo, ele estava sangrando. Então, por isso, ele foi batizado, né, numa escola, numa igreja que tinha lá perto de Kragujevac, em Draskovac, e a igreja ela era dedicada a São Micael. Então, a trajetória da vida de Steiner foi toda marcada com esse signo de Micael. Inclusive, foi ele que transmitiu ao mundo essa importância do Micael, inclusive da regência da nossa época, que foi entregue a ele, né? Hoje, o Marqueu, né? Então, ele mudou para uma cidade pequena chamada Modling, e ficou pouco tempo lá. Com 2 anos, ele muda para essa cidade chamada Postchach,
que tinham paisagens lindas. E ele, à medida que ele foi crescendo, aliás, ele tinha um contato direto com a natureza e tinha uma serra lá chamada Serra Rosália, onde ele ia buscar framboesa, morango, porque a família dele era muito pobre. O que o Johann Stein ganhava lá na estação como telegrafista era muito pouco. Então, ele tinha que compensar isso com essas frutinhas do mato, né, que não custavam nada. E ele levava um Bluter, né, que é um vaso de cerâmica, e trazia uma água ferruginosa que tinha na Serra da Rosália. E é uma água borbulhante também, né, tipo uma água mineral. Então, essa estação, ela era uma estação de ponta, de tecnologia de ponta para a época, né? Tinha eletricidade, claro que tinha que ter eletricidade por causa do aparelho de telégrafo, né? Então, o Steiner, desde cedo, ele teve contato com essa técnica, né? Aos 7 anos, acontece uma experiência muito impactante na vida dele. Ele estava numa estação de trem e, de repente, olha, essa data aqui não é uma data bem certa, não, é 7, 8 anos. Uns autores falam em 7, outros falam em 8. E ele estava nessa estação, numa estação, a gente, na biografia não fala onde é, na bibliografia dele não fala onde é a estação, e ele, de repente, ele viu uma tia dele, que se apresentou para ele, né, falou que ela tinha suicidado e que pedia ele, né, para acompanhá-la no mundo espiritual, para ajudar ela espiritualmente. E ele chegou em casa, contou essa experiência e falaram com ele, que menino bobo, mas 2 dias depois eles recebem uma carta falando que a tia tinha morrido e ficaram olhando para ele assim de modo esquisito. Desde pequeno, ele tinha essa clarividência, né? Então, ele tinha essa capacidade de ver pessoas que tinham morrido e seres da natureza. Então, o Marco, nesse setênio, é a primeira experiência clarividente com a tia suicida. E a tônica foi o aprendizado fora da escola, a educação dada pelos pais, e livros e natureza. Pode passar, Márcio. Então, aqui é essa estação de estrada de ferro, em Kraujewek, e ela parece ser uma casa muito grande, né? Mas não era... Ela era um depósito também, né? E funcionava também como essa estação, né? E onde eles moravam era muito pequeno. Era assim, bem rústico, né? Eles eram muito pobres. Pode passar, por favor. Então, eu achei essa foto, né? Na realidade, é uma foto com a irmãzinha dele. Ele teve 2 irmãos. Um irmão que era mudo, né? Ele era surdo-mudo, aliás, e ele tinha problemas, ele tinha um determinado retardo mental. Então, desde pequeno que o Steiner cuida dele, e isso aponta para o futuro, onde ele coloca em prática o que ele aprendeu, né? Não só com esse irmão dele que era descapacitado, mas futuramente, né? Em outras situações que a gente vai relatar aí. Por favor, pode passar. Então, o segundo setênio, ele muda para uma cidade chamada Neudorf. Era uma pequena aldeia da Hungria e tem contato com pessoas muito simples e tem contato também com padres redentoristas, e quando ele via os padres redentoristas, ele tinha a impressão que ele tinha algo a ver com o que eles faziam. Em 1970, aos 9 anos, 1870, né, ele tem um encontro com o livro de geometria do professor
que era de um professor dele, que era Heinrich Gang, e esse encontro para ele foi assim uma coisa fenomenal, porque deu condições para ele de ver, né, que ele podia enxergar coisas que não existiam na prática. Os triângulos e os demais polígonos, os ângulos, e ele ficava pensando aonde é que as retas se encontravam no infinito, né? E ele, com 10 anos, ele tem uma vivência religiosa como coroinha, mas ele não gostou muito de ser coroinha, porque se chegasse atrasado, apanhava, e ele disse que tinha pavor de apanhar, né, como todo mundo. Com 11 anos, ele vai estudar no Colégio Real em Wiener Neustadt, que era... E muitas vezes ele tinha que, na volta, ele tinha que atravessar meia hora de neve. E isso era muito extenuante para ele. E ele chegava tão cansado que muitas vezes a irmã dele, né, que chamava Leopoldine, tinha que esperar ele na entrada da cidade para ajudar ele a carregar os seus pertences, né, onde ele carregava os livros e a bolsa dele, né, onde ele carregava os livros. E ele tem contato com 2 livros, né, 2 livros do diretor do colégio. E um deles é A Força da Atração como Efeito do Movimento. E isso levou ele a estudar física e matemática, já uma matemática bem avançada, né, cálculo integral, etc. Isso ele já estava no 2º grau. E ele tinha também relação com um professor chamado Lawrence Jelinek, que dava aulas de geometria e física, e ele fala que era o ideal do professor, que estava postado no inconsciente dele, né? Na alma dele. Então, ele tem 2 encontros. O encontro com o livro de geometria, que ele fala que foi quando ele ficou feliz, encontrou a felicidade pela primeira vez, e esse estudo intensivo de física e matemática. E ele tinha uma coleção de livros populares que tinham livros de matemática, onde ele pôde fazer um estudo que ajudou ele aí a entender esse livro do professor, né, aliás, do diretor da escola. Pode passar, por favor. Então, o livro de geometria é esse aí, gente. E o professor é esse, né? O Heinrich Gang. Pode passar, por favor. E esse aí é o liceu, né? Onde ele fez o 1º e 2º grau. No início do estudo dele, na 7ª, 8ª série, aliás, no 1º e 2º ano, né? Quando ele começou, ele foi um aluno medíocre. Ele teve muita dificuldade, mas depois ele já se tornou um aluno brilhante. Quando ele terminou o 2º grau, ele tirou uma nota que não existia. Ele tirou um ótimo, né? E tirou o diploma chamado Nazionale, né? Que era o equivalente ao término do 2º grau, hoje, né? Pode passar, por favor. Então, com 14 anos, ele estudou lá até os 18 anos. Ele é indicado por um professor para ajudar os colegas que estavam com deficiência, né? Com aulas particulares, seria hoje, né? E isso ajudava inclusive, era um reforço para a família dele, que vivia numa situação de muita pobreza. Aos 16 anos, ele lê
esse livro, né, do Kant. É um livro bem difícil, Crítica da Razão Pura, e ele fala que ele tinha que ler e reler umas 10 vezes uma página, porque ele não entendia da primeira vez. E ele pegou esse livro e colocou, né? Ele tinha aprendido encadernação, ele arrancou a capa do livro do Kant e colocou no livro de história. Durante a aula de história, ele fala que era muito chato, e ele já era um estudante brilhante, né? Não precisava de explicação do professor. Ele passava lendo e relendo esse livro do Kant. Com 18 anos, ele muda para essa cidade chamada Inzersdorf, que era perto de Viena. Era um lugar assim completamente bem estéril no ponto de vista de natureza, e para ele foi um choque, porque tanto Neudorf como Postschach eram lugares onde tinha muita natureza, a natureza era bem exuberante. E ele começa os estudos de graduação na Escola Politécnica de Viena, ou Escola de Tecnologia, né? Seria hoje. E ele frequenta aulas de medicina, de pedagogia, de arte, de filosofia, e ele tinha um interesse variado já nessa época. E já bem cedo, ele comprou o livro dos filósofos do realismo, né? De Hegel, de Schiller, de Fichte. Ele já estava, quando ele entrou na universidade, ele já estava com um cabedal de conhecimento bem grande. Então, de 18 a 22 anos, ele estuda ele faz a graduação, né? Nessa escola de tecnologia de Viena. E ele encontra, com 18 anos, né, no início, quando ele começou, um professor que era chamado Karl Julius Schreyer, que era professor de literatura, e apresentou para ele as obras de Goethe. E esse professor era uma pessoa que, para ele, para o Steiner, ficou bem acessível, e ele frequentava a casa assim, com muita frequência. E ele falava que ele via a figura do Goethe ali também, quando eles estavam conversando sobre o Goethe. Com 19 anos, ele conhece uma pessoa que teve uma influência muito grande na vida dele, que é escolhedor de ervas, é o Felix Koguzgi, que era vamos dizer assim, era um caipira, né? Mas era uma pessoa de um conhecimento espiritual muito avançado. Ele lia... Não pode voltar, por favor. Ele lia uns livros de um escritor que falava do magnetismo, que chamava Emosek. E, além disso, ele tinha um profundo conhecimento, um conhecimento assim, bem instintivo e já de eras bem recuadas das plantas, dos elementais que vivem nas plantas. E ele foi... Oi? Ele foi o mensageiro de um auto-iniciado que a gente não sabe quem é, né? A gente fica sabendo desse auto-iniciado através do Eduard Chiré. Existe uma palestra, aliás, foi um encontro que o Eduard Chiré teve com o Steiner, e o Steiner contou a ele desse encontro. Mas nem no livro de memórias dele, Minha Vida, ele fala, né, nesse iniciado. Então, a gente não sabe quem é. Esse Felix Koguzgi também, até o Emil Bock fazia uma pesquisa e encontrar, inclusive na casa desse Felix Koguzgi, a gente só sabia da existência desse personagem através de um personagem de um drama de mistério dele,
que colocou o Félix nos dramas. Então, esse auto-iniciado, uma das coisas que o iniciado apontou para ele foram as obras de Fichte, né, da importância do eu. E outra coisa que ele falou foi o seguinte: você tem que enfrentar o dragão. O dragão é o materialismo, né? Então, você tem que enfiar na pele do dragão. Você tem que aprender a ciência materialista para você poder enfrentar esse dragão, né? Transformar essa ciência materialista numa ciência mais avançada, né? Juntar a ciência com o espiritual. Aos 20 anos, ele conhece a Rosa Mayreder, que foi uma influência muito positiva na redação da Filosofia da Liberdade. E foi também positiva, foi uma pessoa que ele fez uma amizade muito boa com ela, e ele fala que ela tirou ele do estado de solidão que ele se encontrava. E ele fala, inclusive, num passeio que eles deram aí ao redor de Viena, nas florestas, naquelas florestas que tem ali nos arredores, né? E ela, inclusive, leu a Filosofia da Liberdade, ele mandou uma cópia para ela quando ele editou, e ela fez referências muito positivas para esse livro. E ele frequentava esse círculo da Rosa Mayreder. A Rosa Mayreder era uma mulher muito solar, ela era muito positiva, e ele frequenta, aos 20 anos também, ele frequenta esse círculo de Maria Eugênia de la Grace, que era uma escritora, né? O Zimmermann, que era um professor de literatura lá da universidade dele, fala que foi o único gênio que ele encontrou na vida. Aos 16 anos, ela já estava escrevendo. E esse círculo se reunia muitos artistas, muitos escritores, e era um círculo anti-goetheano, que era o contrário que ele acreditava. Mas o Steiner, ele teve essa qualidade, né, ele queria conhecer também as pessoas que pensavam diferente dele. Ele não procurava só os iguais dele, ele procurava também ele procurava conhecer tudo. Então, ele procurava pesquisar, inclusive, obras materialistas, né, como Marx, Engels, etc. Então, o marco nesse terceiro setênio foi o encontro com Félix Kogutski e com o mestre, né, com o M, como ele é designado. E, voltando a esse Félix Kogutski, né, a existência dessa pessoa, né, a pessoa real, foi feita por um sacerdote da comunidade de cristãos, né, que segue a linha antroposófica, o Emil Bock, né? E a tônica é os germes para as obras e escritos científicos e espirituais. Pode passar, por favor. Esse é o Félix Kogutski, né? O coletor de ervas, que foi o mensageiro, né? O enviado do mestre. E eu vejo essa fotografia e para mim, emana uma força muito grande dessa pessoa, né? Que, como diz o Steiner, ele era um matuto, né? Quando ele andava com o Félix Kogutski pelas ruas de Viena, as pessoas achavam graça no que que o Félix falava, né? Porque ele falava de uma maneira assim, bem esquisita, bem de gente da roça mesmo. Pode passar, por favor. Esse é o Carlos Júlio Scherer, né, que era professor de literatura da Universidade Tecnológica de Viena. Era
um especialista em Goethe e impulsionou a carreira do Steiner, né? Ele deu realmente um empurrão no Steiner. Pode passar, por favor. Aí temos o Goethe, né? Ele foi filósofo, escritor, autor principalmente da teoria da metamorfose da planta primordial, né? E é autor do Fausto. E o Goethe é famoso também pela teoria das cores, né? Que contrapõe ao Newton. Ele vê a luz como uma entidade espiritual. Pode passar, Márcia, por favor. Pode passar. Essa é Rosa Mayreder, né? Que é a pensadora, autora. Ela escrevia, ela era feminista, e é uma pessoa, né? Imagina uma feminista naquela época, no século XIX, e era muito amiga do Steiner. E era uma mulher bonita também, né? Pode passar. Então, no quarto setênio, ele, por indicação de Schreyer, ele é encarregado dos escritos científicos naturais do Goethe numa noção imensa do Kirchner, que era outro professor, né, um intelectual. Ele escreveu 5 volumes para essa coleção. E essa coleção tinha 142 volumes. Ela abarcava toda a literatura alemã. Coleção Nacional de Literatura, que é o nome dessa coleção, onde imagina uma pessoa com 21 anos escrever sobre Goethe, né? Sobre oprimido pela grafia. Oi? Entendi. Sidney, alguém que está com... alguém que está com o microfone aberto, a gente reitera o pedido de todos desligarem o microfone para não interferir na aula do professor. Pode continuar, professor. Obrigada. Nada. Então, ele escreve, né, esses 5 volumes, porque o Schreyer, ele era especialista em Goethe, mas ele não entendia muito de ciências. Ele era especialista na obra literária, né, na obra de literatura do Goethe, mas não dessa parte de ciências. Então, ele sabia do conhecimento científico do Steiner, ele deu essa incumbência para ele. Com 22 anos, ele conhece esse fisiologista, Joseph Breuer, e tem uma obra do Steiner, uma das primeiras obras do Steiner, do Freud, que ele ajudou a escrever, né? Ele é coautor da psicanálise. E ele, posteriormente, numa família que ele foi preceptor dos filhos, esse Breuer, ele de vez em quando ia na casa dessa família, né, da família Specht, e os dois, o Steiner conversava muito com ele, né? Aos 22 anos, ele leu Fausto, né? E aos 23 anos, ele é professor particular de 4 crianças. Elas tinham de 13 a 4 anos de idade. Eram 4 crianças, né? E ele ficou 7 ou 8 anos nessa família. Ele, inclusive, ele trabalha com uma delas que tinha um problema de desenvolvimento mental e ela tinha também hidrocefalia, que ele é chamado de Otto Specht. Eu não coloquei foto dessas pessoas para
senão não ia dar, ia ter que falar umas 2h30 aqui. Então, o Otto Specht, ele até para pensar, ele tinha dor de cabeça. E o Steiner fala que ele passava horas e mais horas preparando uma aula para esse Otto Specht. E ele conseguiu que ele entrasse no primário, né, e chegasse até fazer o curso de medicina. E ele foi morto na Segunda Guerra Mundial, né? Aos 23 anos, ele entra em contato com o Franz Brentano, né, que o Franz Brentano foi a obra filosófica dele, trata mais da consciência, e ele influenciou muita gente, o Heidegger, o Husserl, o Freud e mais outras pessoas de grande relevância. Aos 24 anos, ele começou a corresponder com Eduard von Hartmann, que era um neocantiano. E o que aconteceu é o seguinte: o Steiner ele era bibliotecário. Então, ele tinha condições de escrever para muita gente pedindo livros. E, nesse meio tempo, ele entrou em contato com o von Hartmann, inclusive fez uma visita para o von Hartmann e ele mandava as obras que ele publicava, né? Aos Professor 25 Sidney, anos... Professor Sidney, a Márcia, eu queria só lhe pontuar que nós atingimos já 50% do seu tempo, tá bom? Tá legal. Eu vou... Passaram-se 30 minutos, temos mais 25, ok? Tá bom. Eu estou na metade, tá bom. Tranquilo. Então, aos 25 anos, ele publica nessa coleção nacional de literatura da Alemanha, né? O método cognitivo de Goethe, que é um livro que foi editado, é um livro que está entre os livros que a gente estuda, né? A gente que estuda filosofia. Aos 26 anos, ele adoece gravemente e quem dá uma ajuda para ele é justamente a mãe dessa família aí. E aos 27 anos ele lê obras de Marx e Engels, e o marco é o trabalho com a criança com hidrocefalia. E a tônica é vida social e intelectual ativa, porque ele convivia com muito tipo de intelectuais, de artistas, né? Inclusive na casa daquela pessoa lá, da Della Grazi. Pode passar, por favor. Essa é a esposa, a mãe de família, né, dessa família que ele trabalhou como preceptor. E foi uma coisa assim, fantástica para ele trabalhar para essa família, porque foi com essa família, tratando com essas crianças, que ele desenvolveu as bases da pedagogia Waldorf. E ele também ele teve condições, tem uma criança chamada Hans Specht, que ele acompanhou de 0 aos 7 anos. Então, ele viu todas as transformações que a criança passa nesse primeiro setênio. Pode passar, por favor. Aos 28 anos, ele leu esse conto de Goethe, né, que é extremamente importante, A Serpente Verde e a Bela Líria, que influencia ele nos dramas de mistério. E ele faz uma relação desse Félix Koguzgi com o Homem da Lanterna, desse conto aí, né? Era a pessoa que trazia luz para os outros, né? Para as outras pessoas, para a humanidade. Aos 29 anos, ele cuida das obras de Goethe no arquivo Goethe-Schiller, em Weimar. E lá ele
teve contato também com muitos intelectuais, de pessoas que trabalhavam nesse instituto, porque aconteceu o seguinte: o Goethe morreu e depois ele não teve mais descendente, ele teve um neto, né? E esse neto deu para essa grã-duquesa chamada Sofia. A grã-duquesa é uma pessoa que é como se fosse uma rainha, né? O grão-duque é como se fosse o rei de um determinado estado. Então, o neto doou todo o trabalho do Goethe, todo o acervo, né, das obras do Goethe para essa condessa aí, que era a condessa Sofia. Então, lá trabalhava muita gente nesse arquivo, né? E produziram uma obra imensa, acho que são 147 volumes, só do Goethe. E era uma obra, assim, era um trabalho, o trabalho que ele fazia era um trabalho muito minucioso, porque o Goethe, ele tinha uma característica interessante. Ele estava dormindo, de repente ele acordava com a ideia, pegava um pedaço de papel, escrevia, guardava e ia dormir de novo. Então, tinha muito papel solto. E ele trabalhou nas obras científicas de Goethe, né, da osteologia, da metamorfose das plantas, etc., e recolheu todo esse material. Aos 29 anos, ele tem contato com os teósofos vienenses e com obras do budismo, o budismo esotérico. Oi? O budismo esotérico de Siné e Luz no Caminho de Mabel Collins. Aos 30 anos, ele faz o esboço das bases da antroposofia com contato com as obras de Goethe. Porque esse trabalho de metamorfose, ele já vinha pensando nisso. No Goethe, ele encontrou um trabalho mais profundo, né? E ele juntou o método de Schiller e com o trabalho do Goethe para montar esse trabalho de metamorfose, né? Que é esse trabalho do goetheanismo na antroposofia, é usado em todos os centros que trabalham com pessoas. Os médicos trabalham com goetheanismo, os professores, etc., né? Trabalham com esse método do Goethe, né? De metamorfose. Aos 30 anos, eu achei interessante isso, ele adoece de afonia e faz um tratamento com choque elétrico, né? A eletricidade servia para tudo, né? Inclusive para curar as pessoas. E, com 30 anos, ele é doutor em filosofia com a obra A Questão Fundamental da Gnosiologia, com especial consideração à obra científica de Fichte. E depois foi publicada como Verdade e Ciência, né? Aos 22 anos, ele recebe a medalha de ouro do Grão-Duque lá de Weimar, né? Pelo seu trabalho no Instituto Goethe-Schiller. Aos 33 anos, ele publica a Filosofia da Liberdade, que é a sua obra principal. E tem um autor que não é antroposófico, ele inclusive faz algumas críticas ao Goethe, que ele fala que o pessoal da época não deu importância a essa obra tão interessante, né? O Mabel Collins, ele elogia muito o Steiner, e principalmente um método de desenvolvimento mental, né, do Steiner. Então, o marco é a publicação da Filosofia da Liberdade. E a tônica, o seu trabalho se abre para o mundo, já começa a dar conferências, publicações e o trabalho no Instituto Goethe-Schiller, né? Pode passar, por favor. Esse é o Instituto Goethe-Schiller, né, lá em Weimar. Pode passar, por favor. Lá em Weimar, ele conhece essa pessoa aí, né, a Anna Steiner,
Anne Eunice Stein, ele vai morar na casa dela, né, porque ela alugava quartos, e ele acaba casando com ela. Pode passar, por favor. Então, ele finaliza o trabalho no arquivo Goethe-Schiller e ele muda para Berlim e dá início um trabalho no Magazine de Literatura e da Folha Teatral. E nesse trabalho ele tem contato com muitas peças de teatro. E ele, inclusive, produz até uma peça de teatro. E ele tinha o sócio dele que era não trabalhava muito, né? Deixava tudo por conta dele. E foi muito difícil para ele essa fase aí, mas foi difícil o trabalho, mas ele teve contato com muitos autores de peça de teatro, viu muitas peças de teatro, porque ele tinha que fazer a crítica, né? Então, ele tinha que assistir muitas peças. Aos 37 anos, ele teve um encontro com as forças adversas, né? Com as forças arimânicas e com as forças luciféricas. Ele estudou muitas as obras do Nietzsche. Era, na época, considerado a pessoa que mais entendia de Nietzsche. E ele aprofundou muito em Nietzsche. E também ele vivia uma época de muita boemia. Ele vivia em bares, porque também nos bares, né, tinha muitos intelectuais discutindo e tal, e ele tinha uma vida boêmia. Então, ele fala que ele foi como que atraído por essas forças adversas, né, por essa voragem das forças adversas. E quase que ele não volta, né? Aos 38 anos, ele casa com essa Anne Eunice, né? Que foi aos 38 anos, ele trabalha como professor na Escola de Trabalhadores de orientação marxista. Mas ele não estava muito de acordo com Marx, mas ele como o trabalho também dele no Magazine de Literatura não estava dando muita coisa, ele precisava de outro emprego. Então, ele dava aula de matérias relacionadas com ciência, dava aula de oratória, e muitas vezes as pessoas até roncavam na aula dele, porque eram trabalhadores, né? Ele dava aula de noite, o pessoal chegava muito cansado. E o trabalho que ele fez nessa escola aí foi um trabalho muito bom, um trabalho brilhante. Aos 38 anos, com esse mergulho na voragem das forças adversas, ele tem a vivência do mistério do Gólgota. E ele fala que essa contemplação do mistério do Gólgota foi como um festival de conhecimento. E chama mistério do Gólgota porque a vida do Cristo foi uma vida iniciática, né? E como, apesar dele ser um espírito muito sublime, o Cristo, ele encarnou no homem, né? Foi um ser humano. E como na iniciação a pessoa tem a experiência, quando ela entra no mundo espiritual, ela tem uma experiência de morte, e depois é como se ela ressuscitasse, né? Não que ela morra, que ela morra, mas o choque é tão grande que é como se ela tivesse morrido, né? E depois o iniciado é como se ele ressuscitasse de novo. Então, por isso é chamado na antroposofia o mistério do Gólgota, né? Porque o Gólgota foi uma escola de mistério para o Cristo. Aos 38 anos, ele conhece uma pessoa muito importante na vida dele, que chama Maria von Sievers, que depois ele casa com ela. Ela é chamada de Maria Steiner, né?
Aos 41 anos, ele se torna membro da Sociedade Teosófica. Ele começou a dar palestra na Sociedade Teosófica porque era o único lugar que ele podia falar das experiências no mundo espiritual, né? Então, mas ele não era membro. A Maria Steiner, né, a Maria von Sivers, que falou com ele para entrar na Sociedade Antroposófica, na Sociedade Teosófica. Ela já tinha entrado e ele depois ele dava palestras, mas não era membro. Então, a partir dessa fala da Maria Steiner, ele se torna membro, né? Em 41 anos. Já tinha 2 anos que ele estava dando palestras na Sociedade Teosófica. E a Maria von Sivers também falou com ele se ele podia criar um caminho cristão, né, de conhecimentos superiores do mundo espiritual, com um trabalho com tanta base como o conhecimento oriental, né, mas com bases cristãs, do trabalho de iniciação dos templários, do Graal, do Rosa Cruz. E foi aí que ele começou esse trabalho de cristologia dele, né? Foi a pedido da Maria von Sivers. E além disso, a Maria von Sivers, ela falava 5 línguas, falava alemão, italiano, russo, francês e inglês. Quando o Steiner ia para a Inglaterra, ela que era a tradutora dele, né? E aos 41 anos, ela conhece Ita Wegman, né, que criou, né, com ele a medicina antroposófica. Professor Sidney, desculpa, é Márcia de novo, só para avisá-lo que o senhor tem 10 minutos e que as pessoas podem começar a colocar as perguntas no chat. Obrigada, boa continuidade. Eu vou dar uma acelerada aqui. Então, o Marco é o mistério do Gólgota e a tônica é o fortalecimento do seu trabalho. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é um quadro do Grindelwald, né? Que é o mistério do Gólgota. Pode passar, por favor. Aí, na realidade, o nome dela é Marija Yakovlevna von Sivers, né? Ela era russa, então tinha esse nome. Pode passar, por favor. E aí a Ita Wegman, né? Discípula e dedicada coautora do livro Ampliação da Arte de Curar. Pode passar, por favor. Verônica, passa. Então, em 1903, quando ele tinha 42 anos, é o último ano que ele vive com a Anna Stary Eunice, né? Aos 45 anos, ele tem um encontro com um teatrólogo através da Maria Steiner, né? Porque a Maria Steiner conheceu ele em Paris. Ela queria traduzir uma obra dele. O Eduardo Churret escreveu aqui no Brasil, ele é conhecido como a que foi publicado o trabalho dele, que é o Grandes Iniciados. E tem outro trabalho, né, que ele já, eu acho que, se não me engano, é da Esfinge ao Cristo, que é um trabalho mais dentro da linha antroposófica. E o Grandes Iniciados, ele não conhecia o Steiner ainda, o Eduardo Churret. Então, o Steiner, inclusive, a gente vai ver mais para frente, ele fez um teatro, né? Produziu um teatro, uma peça de teatro da obra do Eduardo Churret. Então, aos 39 anos, ele publica Ciência Oculta, que é um dos livros mais importantes da antroposofia. E, aos 38 anos, ele encena essa peça de teatro, Os Filhos de Lúcifer, de Eduardo Churret, que ela se passa na época de Constantino, o Grande, né? Na época que estava
estavam acabando com a sabedoria antiga, né, dos deuses na Europa inteira. Eles quebravam templos, desmontavam um templo, quebravam as estátuas gregas, né? O marco é a publicação da ciência oculta e a tônica divulgação da antroposofia pela Europa e introdução do impulso artístico no movimento antroposófico, né? Com essas peças de teatro. Pode passar, por favor. Ao 8º setênio, aos 49 anos, ele já começa a produzir dramas de mistérios, né? São chamados os dramas de mistério, são 4 dramas de mistério. E em 1910, ele apresenta esse portal da iniciação. Aos 50 anos, morre a Maria Steiner, o Maria Eunice, né? Aos 52 anos, ele coloca a pedra fundamental do primeiro goetheano. Ele queria fazer um centro antroposófico com teatro em Munique, mas a prefeitura não deixou. Aos 53 anos, ela casa com Maria von Sievers, e aos 52 anos, já começa, em 1914, já começa a funcionar o goetheano em Dorna, na Suíça, porque justamente na época que ele ia fazer, já tinha feito tudo, já tinha feito a papelada toda para fazer esse centro cultural, né, em Munique, e quando a coisa não deu certo, ele recebeu de uma pessoa, né, de um discípulo dele, um terreno lá em Dorna, em Basileia, né, onde ele fez o goetheano, né, que é uma obra conhecida no mundo inteiro atualmente. Porque naquela época, quando ele fez o primeiro goetheano e o segundo goetheano, as pessoas não davam muita importância. A antroposofia era uma coisa que não era bem aceita, né? Então, aos 52 anos, ela conhece a Edith Marion. Essa pessoa foi muito importante, era um artista, né? E ajudou a ele a fazer essa obra magnífica, com 9 metros de altura, que é chamada de O Grupo ou Representante da Humanidade. A gente vai ver mais para frente. Então, o marco é a criação da Sociedade Antroposófica e a construção do goetheano. E a tônica é a consolidação da antroposofia. Pode passar. Agora só tem 2 setembros, está fácil. Pode passar, por favor. Aqui é o primeiro goetheano. Pode deixar aí, eu queria falar um pouquinho só sobre o goetheano. Vamos voltar? Então, o goetheano, gente, essa parte aqui de cima, a base dela é de cimento, né? Inclusive tem um porão aqui embaixo. Essa parte toda foi toda feita de madeira encaixada. Então, essa obra é uma obra magnífica. Pode passar, Márcio. Essa é Edith Marion, né? Pode passar, por favor. Aqui é o representante da humanidade, é o Cristo, né? Entre as forças luciféricas, né? As forças que elevam demais o homem, né? E aqui está o Ahriman, né? E aqui está ele no interior da Terra. São as forças materialistas. Por favor, pode passar. Esse aqui é o primeiro goetheano, né? Isso aqui é a ardósia verde da Noruega. Quando o sol batia nisso aqui, era maravilhoso. Só ficou essa parte de baixo, né? Pouco sobrou. Esse edifício ele foi incendiado. Passa, por favor, Márcia. Então, aos 57 anos, em 1919, ele começou um movimento. Eu já tinha falado bem atrás, bem antes, sobre a trimebração social, né? Que é um movimento social da antroposofia. Eu já tinha falado bem antes. Mas, com o resultado da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, tinha começado o movimento comunista na Rússia, e ele quis trazer um movimento social, um trabalho social bem humano, que é a trimebração social.
Aos 57 anos, ele funda a primeira escola Waldorf, em Stuttgart. Um empresário chamado Emil Molt pede ele para fazer uma escola para os filhos dos trabalhadores. Essa chama Waldorf porque essa fábrica era a fábrica de cigarro Waldorf Astoria. E ele funda essa escola, né, que começou a fazer muito sucesso, mas havia uma certa entrave da Igreja Católica. A Igreja não queria que os filhos dos católicos frequentassem essa escola, porque o Steiner foi muito antagonizado pelos católicos e por todos os cristãos da época, né? Porque ele começou a falar do Cristo de uma forma completamente diferente. E ele publica o Quinto Evangelho e, para gozar a cara dele, né, chamavam ele de o Quinto Evangelista, na época, né? Em 1920, ele inaugura o Goetheano, essa obra magnífica, né, que é o Goetheano. Aos 62 anos, em 1923, o Goetheano é incendiado de forma criminosa. Eles até falaram, eles chamavam o Goetheano de a ratoeira, né? Que para que as pessoas tivessem contato umas com as outras, ele fez o portão do Goetheano, o portão de entrada, muito estreito, para as pessoas encontrarem com as outras, né? E eles falavam que aquilo era uma ratoeira, que bastava uma chispa, e como era todo de madeira, bastava uma chispa para pegar fogo. Não se sabe se foram os católicos ou se foram os nazistas, né? Ele sofreu vários atentados dos nazistas, acho umas 2 ou 3 vezes. Em 1924, acontece esse acontecimento espiritual que é muito... tem um valor muito grande para os antropólogos, que é o Congresso de Natal. E ele entrega a pedra fundamental. Então, a pedra fundamental para o antropólogo é colocada no coração, né? A pedra fundamental não é mais lá em Dorna, é no coração de cada antropólogo, através desse mantra, né? São vários versos. Porque ele dissolve com esse incêndio aqui. Antes do incêndio, ele era uma pessoa muito cheia de energia. Depois do incêndio, ele ficou uma pessoa fraca, com muita fraqueza, já não é mais aquela pessoa com aquele andar rápido, com aquele olhar brilhante, mas mesmo assim ele trabalha muito, né? A gente vai ver mais para frente. Então, ele elabora e começa a construção do Goetheano em 1924, com 63 anos. O marco é a refundação da Sociedade Antroposófica, o Congresso de Natal e a doença fatal. E a tônica é o intenso trabalho, apesar da doença grave. Pode passar, já está acabando já também. Então, esse parece que passou tudo. Tem mais uma aí. Aqui. 1924 foi o início da doença fatal, né? Aos 29... dia 28 do 9, né, com 63 anos, ele dá a última palestra para os membros da Sociedade Antroposófica, que foi uma palestra sobre Micael, no dia de Micael, né? E, nesse ano, ele faz os planos do livro Elementos Fundamentais para uma Arte de Curar. 25 de dezembro e 1 de fevereiro, acontece o Congresso de Natal e a fundação da Escola Superior Livres para Ciências Espirituais. O ano de 1924 é chamado Ano Mirabilis, porque ele dá curso, uma quantidade de curso, e
Nesse dia aqui, desse dia em diante, ele teve um ataque de fraqueza muito grande e passou a não andar mais. O único lugar que sobrou do Goetheano, e onde estava a estátua do grupo, né, a estátua do representante da humanidade, era na marcenaria. Foi para onde ele pediu que colocasse a cama dele. Ele foi atendido pela Ita Wegman e por um médico. Então, ele ficou ali, né? Não levantou mais, ele escrevia cartas aos membros e continuava a minha vida, né? A biografia dele, que foi até 1900, no início da década, né, do século passado. E esse ano foi chamado Ano Mirabilis, né, justamente por causa da quantidade de cursos que ele deu. Ele deu curso de pedagogia, de medicina antroposófica, de agricultura biodinâmica, de pedagogia curativa, para os sacerdotes da comunidade de cristãos. E nesse mês de setembro aqui, ele chegou a dar 5 cursos num só tempo, né? O Marco foi intenso trabalho, apesar da doença grave, e a tônica foi o Congresso de Natal, né? E ele morre 30 de março de 1925. Muito obrigado, e agora as perguntas. Professor, antes de tudo, muitas pessoas registrando um agradecimento pelas suas colocações, pela aula magistral. Então, agradecimentos registrados. Vamos passar as perguntas. O senhor, eu que agradeço. Podemos combinar que eu farei as perguntas em bloco, as que são mais rápidas e outras que talvez exigirão mais tempo. Nós temos 30 minutos, em média 25 minutos para as respostas. O senhor administra o tempo, tá bem? Tá legal. Então, há 2 perguntas que se referem ao Gólgota. Então, as pessoas gostariam que o senhor falasse mais sobre o processo de iniciação e sobre o mistério do Gólgota na vida de Steiner, e também sobre o envolvimento dos templários e o Graal. Essa pergunta foi apresentada por mais de uma pessoa. E aí depois tem várias outras, mas como mais de uma pessoa perguntou sobre isso, eu comecei por essa, ok? Olha, o processo de Steiner, relacionado com o Graal, é que ele passou essa época que ele teve esse contato com o mistério do Gólgota, foi uma época muito difícil para ele. E teve também esse contato com o materialismo, né? Ele, naquela época, ele tinha contato com os anarquistas. Então, isso tudo, e a vida que ele levava, isso tudo levou a ele ter esse contato com o mistério do Gólgota. Agora, a vida dele foi uma vida Ele foi iniciado, né, pelo grande mestre. Eu já falei, a gente não sabe quem é esse mestre. E no mistério do Gólgota, o Cristo ele morreu, né? E 3 dias depois ele ressuscitou. E é isso que acontece com o iniciado, né? Ele morre porque a entrada no mundo espiritual, a presença dos seres espirituais é tão tremenda que é como se ele tivesse morrido. E ele revive, né? É como se ele ressuscitasse logo depois dessa experiência tão tremenda, né? E o Gólgota para o Steiner foi realmente essa queima do Goetheano, porque é como se
o corpo etérico do Steiner tivesse presente no goetheano. E com a queima do goetheano, foi queimado também, é como se tivesse destruído o corpo etérico dele. E existe um fato que é muito pouco comentado, né? A gente não encontra isso em muitos livros, que é o fato dele, logo depois que o goetheano foi incendiado, ele chorou. E um discípulo dele perguntou para ele: mestre, mas por que já aconteceu tanta coisa difícil contigo e você nunca chorou? Ele pegou e falou: olha, eu estou chorando não é por mim, eu estou chorando pelas pessoas que não poderão mais ver essa obra, que é uma obra... É como se o mundo espiritual tivesse presente aqui, né? É como se fosse uma iniciação, a presença da pessoa junto na visita ao goetheano, né? Estou escutando. Professor, eu passarei então a formular as outras perguntas. Eu formularei em blocos, tá bem? Então, uma pergunta. Quais os espelhamentos mais significativos na vida de Steiner? Qual o conceito de marco e tônicas na antroposofia e qual a importância delas na biografia de uma pessoa? E o que aconteceu com Anna Steiner? Ela faleceu? Para mim falar os espelhamentos do Steiner está meio complicado, né? Eu tenho até os espelhamentos dele aqui, mas eu prefiro não responder essa pergunta. E o marco e a tônica, todos nós temos o marco e a tônica na nossa vida, né? Cada setênio nosso tem um marco, que é um acontecimento especial. Durante o setênio acontecem várias coisas, né? E existe um fato que é um fato marcante. É o fato mais marcante daquele setênio. E a tônica, vamos dizer assim, é o tema, né? Como se na música tem um tema, é como se fosse o tema daquele setênio. É isso. Perfeito. E sobre a Anna Steiner, o senhor sabe se ela faleceu? Não, ela faleceu porque ela nasceu no século XIX, né? Ela, se não me engano, ela faleceu em 1948. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas ela sobreviveu a Steiner, né, muito tempo depois. Ok. E aí temos duas outras perguntas, que é: com que doença Steiner faleceu e quais foram as principais resistências à filosofia dele, à antroposofia, no tempo em que ele viveu? Olha, peraí, repete de novo, eu me perdi aqui. De que doença Steiner faleceu? E ainda, durante a vida dele, quais foram as principais resistências que ele enfrentou? Tá legal. Olha, gente, existe uma versão de que Steiner foi envenenado, mas essa versão, umas pessoas falam que ele foi envenenado, a Mary Steiner, inclusive, numa carta, fala que ele foi envenenado. Existe um depoimento de uma eurythmista, acho que foi de 23 para 24, no dia de Ano Novo, né, a comemoração do ano, de um ano para o outro, que ele comeu um bolo e nesse bolo tinha um veneno, né, um veneno que era um veneno que atuava no corpo etérico, né? Já havia acontecido o incêndio do goetheano, que deixou ele muito fraco. E
o Steiner fala, ele nega, né? Ele nega que ele tenha sido envenenado. Mas a Maria Steiner e outros antropólogos falam que ele foi envenenado. Então, a gente não sabe bem o que aconteceu com ele. Alguns falam que ele tinha um problema intestinal, né? Problema no intestino. Falam que talvez tenha sido um câncer, né? Na época não foi diagnosticado. E a resistência que o Steiner a resistência que houve com relação à obra dele, porque ele, olha, gente, a Igreja Católica, ela até a década de... Eu estudei no seminário em 1960 e existia um índex que era chamado os livros proibidos pela Igreja Católica. As pessoas não podiam ler, né? E aí incluía a literatura, livros filosóficos, livros religiosos, e todas as organizações religiosas que fossem diferentes do catolicismo eram perseguidas, eram muito perseguidas. E com esse fato, como eu disse, né, ele escreveu o Quinto Evangelho, e eles chamavam ele de Quinto Evangelista, né? Ele escreveu, inclusive, sobre todos os evangelhos do ponto de vista esotérico. E a igreja não aceitava isso de jeito nenhum, né? Inclusive, ele foi muito atacado mesmo. E ele escreveu essa biografia dele, A Minha Vida, porque ele queria trazer à luz como que foi a vida dele. Não a vida, ele não escreve nada da vida particular dele, né? Inclusive a vida da primeira, da Ana Eunice, a gente não conhece, eu não sei, né? Eu também não tenho tanta fonte, eu não sei alemão e não moro na Alemanha. Se eu morasse na Alemanha, talvez eu tivesse mais fontes para... Eu procuro estudar bastante a vida do Steiner, tem vários livros, né? Procuro ler em inglês, no meu inglês norte-mineiro, mas a gente sabe pouca coisa da vida dela, não sabe praticamente nada, né? Porque ele não quis escrever da vida particular. Ok, professor, novamente, nós não temos mais perguntas, mas eu não posso deixar de registrar os inúmeros agradecimentos aqui que têm sido postados no chat, e em nome aí dos 89 participantes que acompanharam atentamente as suas colocações. Obrigada, e eu passo a palavra para a doutora Angélica. Obrigada, professor Sidney, e a todos que estavam aqui presentes, que ficaram atentos, né, à exposição dessa vida desse grande mestre, né, Rudolf Steiner. E eu vejo que muitas perguntas que foram feitas, o tempo não se permite responder por causa do tempo, mas são temas que poderiam ser como inspiração para um aprofundamento na biografia dele. Quem sabe um dia nós podemos retornar à biografia do Rudolf Steiner com esses temas, né? Os espelhamentos, os caminhos de iniciação, os dramas de mistérios, e por aí vai. Nós podemos olhar a biografia dele de várias formas. Mas agradeço a atenção de todos e convido vocês a olharem o Instagram, o Facebook da escola, que nós estaremos apresentando essas outras biografias, como já diz o Carl Koenig, pela nossa querida Lília, doutora Aita Wegner, pela nossa querida doutora Laura, que isso vai ser postado na mídia social da escola, fiquem atentos, e além também de outros cursos e encontros que estaremos lançando. Então, muito obrigado para todos, tenham uma boa noite, um bom descanso, e obrigado, professor, obrigada à comissão. Boa noite. Eu posso falar? Eu queria fazer um agradecimento. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês, né, que me escutaram, e é um tema que dava para a gente falar aqui pelo menos umas 3 horas, né? Cada setembro da vida do Steiner dá para a gente falar muito, e eu acabei me perdendo, até porque quando eu vi, foi
a Márcia falando que eu não tinha mais tempo, né? Então tive que correr, muita coisa que eu podia ter falado mais, não deu tempo. Eu tenho essa mania, né, de falar demais. Mas muito obrigado, né? A gente pode fazer 10 palestras, cada uma de um setembro dele, né? Quem sabe, né? É uma possibilidade. Tá, muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos.